Paz e graça. O nosso estudo inicia hoje com uma nova trajetória, hoje através da carta de Tiago. Maravilhosa essa carta. Na verdade, agora nós vamos estar estudando pequenas cartas, como a carta de Tiago, as cartas de João, a carta de Pedro, e quão rico são os ensinamentos. A gente fica assim maravilhado. Eu quero trazer algumas informações sobre esse Tiago. Quem é esse Tiago? A Bíblia nos relata 4 Tiago no Novo Testamento. No grego, a palavra, o nome Tiago quer dizer Jacó. Olha que interessante, né? E Tiago, os 4 Tiagos, nós vamos citar aqui, um deles era o irmão de João. Aquele mesmo Tiago, de Pedro, Tiago e João, que participou de vários milagres de Jesus, e no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, ele é morto por Herodes. Então, esse Tiago não é o autor dessa carta. Um segundo Tiago é o Tiago, filho de Alfeu, irmão de Mateus. Também não é esse Tiago. Tiago, pai do apóstolo Judas. Judas, não o Iscariotes. Não sabemos nada sobre esse Tiago. Agora vem Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria. Tiveram vários filhos, a Bíblia relata vários filhos. E o interessante sobre esse Tiago, judeu, né? Ele, como os outros irmãos de Jesus, não acreditavam em Jesus, no seu ministério, que ele era o Filho de Deus. Era muito difícil para eles, foram criados juntos, brincaram juntos, trabalharam juntos. Eles tiveram muita dificuldade, tanto Tiago, irmão de Jesus, quanto os outros irmãos de Jesus. Nós temos relatos nos evangelhos que eles não acreditavam em Jesus. Mas, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiramente para Tiago, né? Tá relatando também esse aparecimento dele em Atos dos Apóstolos. Agora, ele também é chamado de, olha que bênção, Tiago, o Justo. Olha que bênção! Como era conhecido Tiago? Tiago, o Justo. Conta nos livros históricos que esse Tiago teria morrido por apedrejamento. Muito perseguido, né, por pregar o evangelho, porque ele encontra com o Senhor Jesus, tem a sua vida restaurada, se apaixona por aquele ministério. E Tiago, irmão de Jesus, se torna um grande líder de peso na igreja primitiva, fez parte do Concílio de Jerusalém, algumas normas que foram escritas para aquela época, necessidade de esclarecer sobre a lei, sobre circuncisão e alguns assuntos mais. Ele faz parte do Concílio de Jerusalém. O autor dessa carta, não encontramos outro, grande intercessor da igreja. Tanto
tanto que ele era um grande intercessor, que também livros históricos dizem que Tiago era chamado de joelho de camelo, porque ele ficava até mais de 10 horas sobre o joelho para interceder pela obra, pela missão, pelos líderes, pelos novos convertidos. Então ele é conhecido por joelhos de camelo, acreditem. Essa carta de Tiago, ela é muito clara, muito simples. E a gente percebe muita semelhança com o Sermão da Montanha e também com o livro de Provérbios. A carta de Tiago é considerado um livro de Provérbios do Novo Testamento. Olha quanta coisa, né? A gente descobre alguns versículos conhecidos do livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 6. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Tiago 1, do 5 ao 8, vai falar que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Vamos falar sobre isso. Tiago 1, 12. Persevere na aprovação. Não retrocedam, não desistam. Tiago 4, 7. Submetam-se a Deus e resista ao diabo, que por sinal fugirá de vós. Tiago 1,19. Sejam prontos para ouvir. Tardio para falar? Tardio para irar-se. Maravilhoso este versículo. E como esses, a gente vai aprender sobre fé e obras com Tiago. A gente vai aprender sobre dinheiro, a gente vai aprender sobre a língua. Tiago vai pegar pesado para falar sobre a língua. Vamos lá, vamos começar no capítulo 1 de Tiago, lá já no finalzinho da Bíblia. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, é a apresentação deste homem justo, abençoado. Para quem ele escreve? As 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Então, o destino dessa carta são para judeus, né? Tiago, em específico, ele escreve a judeus messiânicos que aceitaram Jesus, mas toda a palavra de Deus fala aos nossos corações. Os seus conselhos são para a igreja, o corpo de Cristo. Provas e tentações. Meus irmãos, disse Tiago, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Em primeiro lugar, somente alguém que tem convicção de ser filho de Deus, alguém que tem fé na santa palavra de Deus e principalmente ser cheio do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, pode pegar este versículo e colocá-lo em prática. Ficar feliz por passarem por muitas provações? Isso no mundo não é admissível. É loucura. Mas a loucura é isso mesmo. A loucura que nós somos considerados loucos, é loucura mesmo. Ficar feliz por passarem por muitas provações. Parece masoquismo, mas não é. Vamos ver por quê? A Bíblia se explica. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
Quer dizer, eu vou usar minha fé para ficar feliz com as muitas provações, porque essa prova vai produzir perseverança. Nós não seremos daqueles que desanimam fácil, que desistem fácil, com um foguinho de isqueiro, aquela brasinha pequenininha. Vamos ter a força de perseverar. A perseverança, por sua vez, deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha o que a aprovação vai nos trazer: perseverança, maturidade, integridade, e não vai nos faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e será concedida. Porém, peça sabedoria com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense que tais pessoas receberá alguma coisa de Deus. Todos cristãos, filhos de Deus, têm necessidade absurda de sabedoria. A sabedoria não é a inteligência do homem, é uma facilidade que Deus nos dá de discernir o caminho certo, a direção a tomar, a resposta a ser dada, o conselho que nós devemos dar para alguém, a sabedoria que nós necessitamos. E será possível que Deus vai negar sabedoria para os seus filhos? Não vai. Ele tem prazer em dar, e dar deliberadamente, e dar com abundância. Agora, se eu não tiver fé que eu estou pedindo e vou receber, eu sou como a onda do mar. Não pense que vai receber tal coisa. Peça sabedoria a Deus, porque Ele vai dar. Amém? Ele vai dar. E essa sabedoria vai trazer discernimento. Pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz, aquele que não coloca fé para pedir a sabedoria. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Paulo disse que sabia estar em qualquer situação. Se fosse de abastança, se fosse de muita provisão, como ele sabia também passar fome e passar necessidade. Aqui nós temos um rico e um pobre como exemplo. Falando que um rico deve ser humilde se ele de repente perder tudo e ficar pobre. É algo difícil, mas também um pobre se tornar rico e se manter em humildade também é algo muito difícil. Fato é, ficar pobre ou ficar rico precisa de humildade. E essa é a vontade de Deus. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Existe recompensa. Existe recompensa para aquele que perseverar até o fim. Na verdade, a Bíblia deixa isso muito claro.
ao falar que é para perseverar até o fim. Olha só, receberá a coroa da vida. O que nós podemos entender? Se houver retrocesso, se houver desistência, não haverá coroa da vida. Muito simples, simples assim. Então, falei que Tiago era simples? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Veja bem, aqui está dizendo que Deus não tenta ninguém, ele prova, ele nos permite as provas. Aqui está dizendo que a tentação, ela vem justamente naquela área de fraqueza, naquela área em que eu preciso vigiar mais, que eu preciso sair correndo da tentação, porque se eu for tentado numa área de fraqueza, essa fraqueza, então, que é o meu desejo, o desejo é algo muito forte na vida da pessoa. E a tentação vai ser logo ali. Se eu não tenho problema com bebida, não vai ser nessa área que eu vou ser tentada. Se eu não tenho problema com imoralidade, não vai ser nessa área que eu vou ser tentada. E bom, gente, muito bom, é quando o diabo, assim, não encontra quase nada para nos tentar. Isso não significa que não vai vir seta, que não vai vir problema, que os problemas não vão ser com os filhos e várias outras situações. Fato é, cuide das áreas de fraqueza, porque é o nosso desejo. E aqui diz assim, olha, sendo por este arrastado e seduzido, engodado, agarrado na área de fraqueza, olha como é sério. Então, o desejo que não foi controlado vai conceber, vai dar à luz o pecado. O que significa? Ser tentado não é pecado. Pecado é não deter o desejo, não vigiar naquela área de fraqueza, ser tentado naquela área, e aí sim o pecado vai gerar aquela coisinha feia, repugnante, vai ser gerado. Meus amados irmãos, não deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Somos os primeiros frutos de tudo o que Deus criou. E aqui diz, não se deixe enganar. Não deixe enganar. Por quê? Porque o que vem de Deus, sim, é boa dádiva, é perfeito para as nossas vidas. Se não vem de Deus, não é boa coisa. Temos que desconfiar, temos que analisar. E nós vamos parar aqui, vamos continuar depois, né, na segunda parte do primeiro capítulo, porque nós fizemos uma síntese e nós vamos continuar. Mas já fomos tremendamente abençoados. Amém? Fique com o Senhor Jesus Cristo.